Pai do Senhor, meus irmãos, louvo a Deus por mais essa oportunidade que tem nos concedido. Que o Senhor nos abençoe em mais esse propósito dessa leitura. Nós vamos estar fazendo agora a leitura 35, referente a Êxodo 29, 30, Mateus 22, versículos 23 a 46 e Salmo 26. Então, meu nome é Rogério. Vamos estar fazendo primeiramente uma oração e que o Senhor nos abençoe nessa leitura, amém? Ó Deus amado, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que tem nos dado. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos pela tua graça, misericórdia e bondade, que o Senhor abençoe esse propósito de leitura, que seja algo proveitoso, algo efetivo para nós, que o Senhor venha nos iluminar e nos fortalecer e nos abençoar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos estar fazendo essa leitura. É um texto realmente que, a princípio, a gente tem uma certa dificuldade de lidar com ele. E a questão de Êxodo, geralmente nós temos uma visão de que isso é algo para aquele tempo, o tempo do povo de Israel, o tempo que eles viveram. E o que nós temos que entender é que, na verdade, nós precisamos ter essa compreensão de que o texto bíblico ele não está ali por acaso. O texto bíblico foi escrito, foi inspirado por Deus, foi inspirado pelo Senhor, e nós precisamos ter essa reverência diante da palavra de Deus, no sentido de que ela sempre tem algo para nos trazer, e é isso que nós precisamos buscar nos textos bíblicos, tirar dele aquilo que pode ser aplicável à nossa vida. Então, a gente precisa entender que o livro de Êxodo, a princípio, até mesmo pelo nome, pelo título do livro, nós temos uma visão como se fosse apenas uma mudança geográfica, em que o povo saiu de um determinado local, que era o Egito, e foi em direção à Terra Prometida. Mas o que a gente vê é que o livro ele aborda muito mais do que isso, porque Moisés, ele levando o povo ali para o deserto, Deus começa a tratar com aquele povo, tratar com a realidade que eles trouxeram. Não era apenas uma mudança de local. Deus também traz uma mudança de mentalidade, quando que ele fornece ali a lei, fornece ali os 10 mandamentos, traz o conhecimento de padrões morais que eles precisavam observar. Então, a mudança era também na vida daquelas pessoas. Era um povo que passou mais de 400 anos ali no Egito e, com certeza, eles absorveram muita daquela cultura. Então, foi necessário passar por aquele período do deserto em que Deus mudou a mente e os valores que eles trouxeram ali do Egito. Então, no livro de Êxodo, aqui no capítulo 29, nós vamos estar falando sobre a instituição do sacerdócio. Então, dentre tantas coisas que Deus trabalhou ali na nação, e nesse momento aqui a instituição do sacerdócio era fundamental. A princípio, nós já entendemos que o sacerdote é aquele que faz a mediação entre o povo e Deus. E esse sacerdócio ele precisava ser algo realmente instituído por Deus. Então ele escolheu ali, dentre a tribo de Levi, que foi uma tribo separada para servir a Deus, Deus escolheu a família de Arão. E Arão foi colocado como sumo sacerdote, tendo seus filhos como seus auxiliares sacerdotes, e que no futuro eles estariam sucedendo seu pai Arão nesse ministério. Então era muito importante que essa instituição do sacerdócio fosse algo bem claro, bem definido, porque
a gente vai ver que na história bíblica, logo à frente, pessoas que também eram da linhagem de Levi quiseram usurpar esse ministério. Foi Corá, Datã e Abirão que levantaram uma revolta porque eles queriam exercer esse ministério. Então, era necessário que Deus mostrasse que isso não era para qualquer pessoa, não era algo que as pessoas procurassem apenas como uma projeção diante do povo, mas era algo que deveria ser baseado nos critérios de Deus. Então Deus escolheu Arão e a sua família e eles foram investidos de autoridade para exercer esse ministério. Então, nesse capítulo 29, nós podemos fazer pelo menos três divisões nesse texto. Primeiramente, a gente falar sobre a preparação dos sacerdotes, versículo 1 a 9, e depois o ritual de ordenação com sacrifícios, que vão do versículo 10 a 37, e as ofertas diárias, que contempla ali os versículos 38 a 46. Então, começando aqui pela preparação dos sacerdotes, então a gente vê que o ritual ali da preparação do sacerdote, ela parece algo muito que, a princípio, era algo próprio só ali do tempo ali dos judeus, dos israelitas, mas nós vemos que toda aquela consagração, todo aquele preparativo, todo aquele simbolismo, ele traz para nós verdades que podemos aplicar. Então, o sacerdote, primeiramente, ele tinha que passar por uma lavagem cerimonial. Ali, depois ele usava vestes próprias para o ofício, e ele foi ungido também com óleo. Então, antes de começar o seu ofício, ele se lavava, principalmente as mãos e os pés. E aí, então, ele começava o seu ofício sacerdotal. Então, isso fala realmente da nossa realidade espiritual de hoje. O trabalho para Deus, ao você assumir ali o local da ministração, você também não pode subir de qualquer maneira, você não pode exercer o ministério de qualquer forma. Não precisa de um ritual visível da limpeza física, mas essa limpeza representa algo da nossa separação dos pecados, da vida mundana, e nós temos que nos limpar, ou seja, nos manter íntegros diante de Deus para fazermos o ofício que hoje nós fazemos similarmente na realidade da igreja. Então, assim, ele tendo se lavado, ele vai usar vestes que tinham também todo um simbolismo, cada parte das suas vestimentas tinha um simbolismo. Então, ali tinha o éfode, o peitoral, a túnica, a mintra, o cinto. Então, cada um tinha sua importância para aquele ritual do sacerdote, né? Então, o que a gente entende é que realmente havia toda uma preparação para isso, e aquelas vestes, elas demonstravam um aspecto espiritual que eles exerciam, além daqueles rituais que eram realizados ali no templo. Então, tinha também a questão da unção do óleo, que representava a autoridade de Deus sobre a vida daquele homem. Eles não estavam ali apenas por uma realidade que eles criaram, não. Eles foram ungidos, foram separados, designados por Deus, e a unção do óleo representava a vinda do Espírito Santo sobre a vida deles. Para que eles pudessem ministrar, era necessário haver a autoridade de Deus e a unção espiritual sobre suas vidas, né? Então, já na parte 2, dos versículos 10 a 37, nós temos o ritual da ordenação
dos sacerdotes. Então, havia ali agora um momento em que o sacerdote era feito um sacrifício de um novilho pelos próprios pecados dele. Então, eles colocavam as mãos sobre o animal e ali degolavam esse animal, o seu sangue era espargido, ele fazia a expiação pela sua própria situação, o que, comparando com o ministério de Jesus, o ministério sacerdotal de Jesus, a gente vê essa grande diferença, porque Jesus não precisava de fazer sacrifício por si mesmo. E o sacerdote humano, ele primeiramente tinha que fazer um sacrifício por si próprio, para depois iniciar o ofício sacerdotal para com as outras pessoas, ou individual, ou pela própria nação, que era o feito de ano em ano. Então eram oferecidos, então, na sequência, 2 novilhos, que o primeiro era como o holocausto, simbolizando dedicação total a Deus. O segundo, cordeiro, seria o da ordenação, parte essencial da consagração. Então o sangue era derramado ao redor do altar, uma porção misturada com óleo da unção era espargida sobre os sacerdotes e suas vestes, reforçando a ideia de purificação e consagração completa. E um detalhe também é que destes animais que eram oferecidos, parte desses animais serviam também como oferta para sustento do sacerdote, que somente ele e seus familiares podiam consumir esse alimento, e isso era feito também ali no tabernáculo. E isso não podia ser acessível para outras pessoas que não fossem ali do círculo do sacerdote. Então, também tinha ali provisão para eles que estavam servindo integralmente ao ministério sacerdotal. E agora nós temos a questão a terceira parte desse versículo, que são as ofertas diárias. Então, todos os dias, pela manhã e tarde, sacrifícios eram oferecidos no altar. E esses sacrifícios eram sacrifícios normais, né, ordinários, tá? Que as pessoas apresentavam ali para a expiação de pecados, purificação e entrega diárias e adoração, que eram as ofertas de adoração contínua também. E nós temos agora, em Êxodo 30, as instruções finais. Nós temos aqui também, considerando aqui também vários componentes que eram utilizados, né? Que era o altar de incenso, tinha a questão do resgate dos israelitas, que era realizado uma coleta de ofertas por cada homem acima de 20 anos. Nós tínhamos a bacia de bronze, que nós já falamos sobre a lavagem cerimonial, ela era para essa finalidade. Nós temos o óleo da unção, que também já falamos, e o incenso sagrado. Então vamos abordar um pouco sobre cada um desses, que compõe o texto aqui de Êxodo 30. Né? Então o altar de incenso era feito de madeira de acácia e revestido de ouro. Ele era colocado diante do véu, e ali era queimado o incenso. Esse incenso nós já vamos abordar logo à frente. Ele tinha uma identidade, era algo que era próprio só para uso ali do altar. Então, esse incenso era algo feito somente para uso ali no tabernáculo, né? Sobre o resgate dos israelitas. Esse resgate, na verdade, era feito através de um censo
era um levantamento entre os homens de 20 anos acima que poderiam servir, e para cada um desses era cobrado ali um meio ciclo de prata, que não deveria ser nem mais nem menos, dependente da condição financeira. Era tanto para rico como para pobre, todos ofereciam a mesma quantidade. E essa oferta arrecadada servia para o tabernáculo, para a manutenção das atividades ali do sacerdócio, que eles trabalhavam de forma integral, e essas ofertas serviam realmente para manutenção das pessoas que ajudavam ali nesse trabalho sacerdotal. E aí nós já falamos da limpeza do cerimonial, e aí tinha a bacia de bronze, que ela era utilizada para que eles lavassem as mãos e pés antes de exercerem suas funções. Então, já falamos a respeito disso, né? Tem uma característica realmente de uma atividade espiritual, tem a ver com a santificação, algo que realmente nós, nos dias de hoje, não temos esse ritual, mas nós temos que manter a nossa vida em santidade para que possamos fazer o trabalho para Deus. Antes de nos apresentarmos, é necessário que nós consagremos a nossa vida. O óleo da unção, né? O óleo da unção, ele tinha uma composição específica e o uso exclusivo no tabernáculo. Ele era utilizado para consagrar os sacerdotes e também para ungir os utensílios sagrados. Todos os elementos ali do tabernáculo também eram ungidos, e esse óleo simbolizava autoridade espiritual, separação e presença capacitadora para o serviço. Como já falamos, ele ele simboliza a presença, a unção do Espírito Santo, exatamente para exercer o trabalho sacerdotal. E até mesmo os reis de Israel também, como Davi foi ungido, o óleo era derramado como símbolo dessa autoridade revestida da parte de Deus sobre essa pessoa que estava sendo ungida. O incenso sagrado. Então, o incenso sagrado também tinha uma fórmula exclusiva e era de uso restrito ao culto. Então, ninguém poderia usar esse incenso para uso pessoal. Se ele fizesse tal coisa, ele estaria cometendo algo muito grave, que pela palavra ele deveria ser extirpado do povo por conta desse ato, porque o incenso ele representa a sua fumaça, a queima do incenso, ele representa ali, como em Apocalipse 5 e 8, e também no capítulo 8, versículos 3 a 4, também fala que esse incenso representa as orações dos santos. Então a gente vê que aquilo que parecia simbólico, na verdade tem um valor espiritual que representa coisas próprias do nosso dia a dia hoje como igreja também. Então, agora vamos partir para Mateus 22, dos versículos 23 a 46, nós temos aqui um trecho desse evangelho, né, o capítulo de Mateus. Nós temos ali um momento em que grupos religiosos eles estão confrontando Jesus, e eles se revezam nesse confronto, e o texto fala a princípio dos saduceus. Os saduceus eram um grupo que não cria na ressurreição e nem cria muito na questão das manifestações espirituais. Então, eles eram bastante formalistas. Então, eles se aproximaram de Jesus e proporam um caso hipotético. Então, era um caso baseado na lei do levirato, né, que consistia na questão de que uma mulher que se casa sucessivamente com vários irmãos, todos morrendo, sem deixar descendência, eles fizeram esse determinado questionamento. Na ressurreição, de qual deles seria a esposa?
Então eles criaram uma situação bastante exagerada, em que uma mulher que se casou com uma determinada pessoa que tinha, não, que eram 7 irmãos, tendo ele morrido e não deixou herdeiros, esses 7 irmãos tomaram a mesma mulher como esposa, e eles perguntam, querendo questionar a questão da ressurreição, de quem seria de quem ela seria esposa. Só que Jesus percebe que ali a intenção deles não era uma pergunta para ser explicada, eles queriam, na verdade, confrontar e questionar a doutrina da ressurreição. Mas Jesus responde para eles, de certa forma, que eles ficaram realmente sem palavras, porque ele diz para eles: vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder que nelas há, porque Deus definiu que quando houver a ressurreição, não serão dados em casamento, mas serão como anjos. E aí ele traz realmente algo contundente, quando ele fala que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus não é Deus de mortos, Deus de vivos. Então eles estavam questionando a ressurreição, e Jesus mostra que Deus ele não está lidando com mortos. Essas pessoas que já morreram, eles não partiram e acabou. Eles são pessoas que estão vivas diante de Deus. Eles não estão mortos, mas estão vivos. E aí, então, como os fariseus viram que os saduceus ficaram em silêncio, eles propuseram uma pergunta para Jesus: qual seria o maior mandamento? E aí Jesus responde que, resumindo toda a lei, os profetas, enquanto ele coloca que o primeiro mandamento seria amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. E o segundo, semelhante a esse, era amar o próximo como a si mesmo. E ele afirmou que esses 2 princípios se resumem toda a lei e os profetas, né? E ali Jesus aproveita e já manda de volta para eles a pergunta. Pergunta para eles de quem é filho o Messias, né? E eles responderam: de Davi. Então aí Jesus cita o Salmo 110 e questiona: se Davi o chama de Senhor, como pode ser apenas seu filho? E eles não souberam responder. Então, assim, Jesus, na verdade, tanto como os saduceus como os fariseus, eles tinham uma visão realmente superficial. E o que o texto bíblico, como Jesus questionou para eles, jogou a pergunta para eles, era para que eles tivessem realmente uma dedicação além da letra e pudessem realmente ter uma compreensão espiritual, porque na verdade Jesus veio mesmo da descendência de Davi, está na genealogia, mas ele não era somente assim, porque o Messias ele veio como homem, mas ele é o próprio Deus Criador. Então Davi ele realmente chamou de Senhor, porque ele reconhecia que ele era realmente rei, mas Deus estava acima da sua própria realidade ali, dele como rei. Mas Jesus não era apenas um descendente de Davi, Jesus também era Senhor e o próprio Criador de todas as coisas. Indo para Salmo 26, nós vamos ver aqui Davi, ele expressa sua confiança e comunhão com o Senhor. Assim, é muito parecido um pouco esse salmo com o Salmo 1, em que ele faz uma comparação entre a realidade do ímpio e do justo. E Jesus e Davi, na verdade, estava clamando por justiça e esperando essa solução que vinha de Deus, porque ele levantava diante de Deus a sua realidade, que ele buscava
confiar no Senhor, buscava depositar sua esperança, sua confiança em Deus, e ele não se deixava levar pelo caminho dos ímpios. Então, assim, Davi não estava querendo se justificar diante de Deus, mas estava na sua intimidade com Deus, levantando essa questão de que ele tinha continuamente buscando, estava continuamente buscando estar andando em Deus, na presença de Deus, e ele esperava essa resposta que somente Deus poderia dar a ele. Então, meus irmãos, vamos ficar por aqui, que Deus abençoe e continue nos fortalecendo e nos abençoando. Amém?